E aí, pessoal? Eu sou a professora Bárbara Forquim, professora de vocês do nono ano. E nessa aula a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, um dos movimentos mais importantes que aconteceram na história. Importante para a França, importante para a Europa, importante para o mundo todo, inclusive para os nossos dias atuais. E quem vai acompanhar a gente durante essa Revolução Francesa é a nossa intérprete, a Joana. E a gente já pode começar. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver, são quais são os nossos objetivos. Por que a gente tem que estudar sobre a Revolução Francesa? Por que é importante estudar sobre ela? Primeiro, para identificar como estava constituída a sociedade francesa durante o que a gente chamava de Antigo Regime. Já vamos falar mais sobre isso. E porque, aliás, essa divisão da sociedade francesa é o que vai dar o que falar dentro da Revolução Francesa. E também compreender como ocorreu o processo revolucionário francês. Vamos primeiro pensar numa coisa, o que é revolução? Revolução significa transformar alguma coisa. Então, quando a gente vê na história esse termo sendo utilizado, a gente tem que sempre pensar, está acontecendo alguma mudança, está acontecendo alguma transformação. A sociedade vai mudar, o modo de pensar vai mudar, o modo como as pessoas vão agir. Isso tudo é uma transformação, uma revolução. Então, vamos ver a Revolução Francesa. Bom, vamos dar uma retomada aí nas ideias. Você lembra como estava organizada a sociedade francesa durante o Antigo Regime? O Antigo Regime é o nome que era dado para o modo como as pessoas viviam, como era organizada a política, a economia, a sociedade na Europa durante aí alguns séculos, Dentro do Antigo Regime, por exemplo, o poder estava na mão do rei, que a gente chama de monarquia absolutista, poder absoluto do rei. E dentro da França, especificamente, nesse Antigo Regime, a sociedade ela estava então de uma maneira organizada de uma maneira diferente, Qual o grupo social que sustentava com o seu trabalho e impostos toda a sociedade francesa? Aqui a gente tem uma charge, inclusive da época, que mostra um pouco uma crítica a como isso tudo se organizava. Olha só, a gente tem aqui um indivíduo que está carregando, um senhor, uma pessoa carregando uma pessoa muito bem vestida e um outro indivíduo com uma cruz que simbolizaria, sei lá, um indivíduo da igreja. É como se um indivíduo carregasse todos aqueles outros. E daí a gente vai ver como é que estava dividida essa sociedade. Vamos ver se vocês relembram. Olha só, a sociedade francesa ela é também chamada de sociedade estamental, dividida em estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Aqui nessa pirâmide a gente consegue ter um exemplo de como era mais ou menos essa organização. No topo, lá no topo dessa pirâmide, mas com uma quantidade muito pequena de indivíduos, estava o clero. O clero, pessoal, eram os membros da Igreja Católica. Então, os altos membros da Igreja Católica, os bispos, ali, o Papa, Então, os indivíduos que tinham um grande poder, que não era só religioso, também era um poder político e econômico, Não existia essa divisão entre o que é religião, o que é política nesse período. Embaixo dessa pirâmide, nós íamos ter um outro grupo muito poderoso, que também era uma quantidade bem menor dentro da sociedade, que eram os nobres, a nobreza. A nobreza, ela vivia nos palácios, vivia de riquezas, lanches, festas, bailes, comia muito bem, não pagavam impostos, vivia na boa, festa, ostentação. E quem é que sustentava tudo isso? Porque clero não trabalhava. Nobreza não trabalhava, não pagavam impostos, inclusive os membros da nobreza cobravam os impostos. Quem que sustentava toda essa galera? O terceiro estado, que era esmagadoramente a maioria da população, que eram a burguesia,
Os burgueses não são pobres, hein? Os burgueses são uma classe social que nesse período tinham comércios, ganhavam dinheiro, isso é muito importante, mas não eram aceitos socialmente. Eles não podiam participar da política e eles eram meio que mal vistos pela sociedade. Mas eram eles quem traziam as riquezas para a nação. E quem é que trabalhava, né, ali no sol a sol para sustentar tudo isso? Os trabalhadores urbanos, também chamados de sans-culottes, naquele período, porque usavam calças que não tinham uma costura que lembravam culottes, que eram o que os nobres utilizavam, e os camponeses. Essa era a grande maioria esmagadora da população. O terceiro estado sustentava com o seu trabalho e os impostos os outros dois estados. E é aí que a treta vai começar. Bom, os membros do terceiro estado produziam riquezas e eram obrigados a pagar quase todos os impostos, não podiam participar da política, né? E não tinham nenhum privilégio diante de tantas diferenças sociais entre os estamentos, ou seja, entre essa sociedade dividida que rolava ali. O terceiro estado vai começar a ficar pistola e a gente vai ver que ele vai acabar se manifestando contra essas condições sociais, políticas, econômicas de como eles viviam. Muita injustiça, né? Como é que essa sociedade ela vai reagir a tudo isso? Bom, chegamos aqui na nossa primeira atividade, né? Já para a gente pensar em como essa sociedade era organizada, isso é bem importante para a gente entender a Revolução Francesa. Aí, vejam com atenção essa atividade, façam ela no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa atividade? Olha só, elabore em seu caderno um quadro, como esse abaixo, aqui é um exemplo para vocês, e o preencha com as informações sobre a sociedade francesa do Antigo Regime. Então, as informações é quem possuía privilégios, quem pagava impostos e o terceiro estado. Quem possuía privilégios? Clero e nobreza. Quem pagava impostos? O terceiro estado, burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos, né? E quem era o terceiro estado? Os, né, que pagavam impostos aqui, né? Bom, então nós temos aqui, né, já uma ideia bem definida como era organizada essa sociedade francesa e a gente chega em como é que essa treta começa a acontecer, qual é o estupim ali do negócio. A gente vai ter a convocação dos Estados Gerais, que era uma convocação dos representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, porque o rei do período, Luís XVI, ele viu que a França estava numa grande crise econômica. Chamou esses representantes dos três estados para uma reunião chamada
né, convocação dos Estados Gerais, isso no ano de 1789, data importante, hein? E os representantes, então, eles vão ver que tem algo de errado. O terceiro estado, os representantes do terceiro estado vão falar, ei, mas espera aí, você está chamando a gente para decidir como é que a gente pode melhorar a situação econômica da França, vai ter uma eleição, só que o primeiro e o segundo estado, cada um tinha um poder de voto e o terceiro estado tinha um poder de voto. O que acontecia? Primeiro estado e segundo estado se juntavam, tinham interesses em comum, sempre venciam em suas ideias e quem sempre ia pagar os mais altos impostos ia ter que trabalhar mais? O terceiro estado. O terceiro estado se revolta e em meio a essa revolta eles se organizam, tomam espaços, né, do palácio, fazem, né, ali as suas ideias acontecerem e eles vão formular a chamada Assembleia Nacional. É nessa Assembleia Nacional que eles vão criar uma Constituição para a França. Essa Constituição, um conjunto de lei, vai acabar barrando o poder e os privilégios do primeiro e do segundo estado. A gente pode dizer que é aí que a coisa começa, né? Bom, no dia 14 de julho de 1789 vai acontecer o acontecimento símbolo, o mais importante da Revolução Francesa, que é a chamada tomada da Bastilha. Mas como que ocorre essa tomada da Bastilha? Primeiramente, várias pessoas em Paris, sabendo que o terceiro estado estava conseguindo conquistar, né, ali algumas mudanças dentro da política francesa, começam a captar essas ideias e vão às ruas, começam a saquear depósitos, pegar armas, alimentos. É a revolta do povo. O povo não aguentava mais viver naquela situação de injustiça. E em meio a tudo isso, a gente vai ver que as ideias de um movimento filosófico estão na cabeça do povo. Não era só na cabeça dos economistas, dos filósofos, estava no povo. Essas ideias vão fazer parte da Revolução Francesa. E aos gritos, as pessoas, a população francesa, eles começam a gritar liberdade, igualdade, fraternidade. São as ideias do movimento iluminista, que vai ser muito importante dentro da Revolução Francesa, e eles vão invadir o que era um símbolo da impunidade na França, que era uma prisão que já estava desativada, né, se chamava Bastilha. Então, o acontecimento símbolo da Revolução Francesa é a Bastilha, ou seja, a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. Esse é o acontecimento símbolo, mas a gente tem que pensar uma parada sobre a Revolução Francesa. Ela é um processo revolucionário. A gente pode dizer que em 1789 vai acontecer, iniciar, mas ela vai levar 10 anos num processo revolucionário. São 10 anos de coisas acontecendo dentro da França e influenciando o mundo inteiro. Bom, logo no início, quando eles fazem essa Constituição e o povo invade a Bastilha, né? Imagina, estava pegando fogo ali a França. A gente vai ver que forçados, o primeiro e segundo estado, então vão ter os seus poderes limitados, né? E a gente vai ver que eles vão colocar fim a muitos privilégios, a cobrança de dízimos, que a Igreja Católica tinha a maioria da população, os impostos altíssimos, né? Muitos dos impostos que eram cobrados apenas para o terceiro estado, a isenção, né, de impostos, tribunais especiais, em meio a tudo isso, uma Constituição que tenta diminuir o poder do rei, a monarquia absolutista vai ficar abalada. Bom, em 26 de agosto de 1789, a Assembleia ela aprova a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento importantíssimo para os nossos dias atuais. É a primeira vez no mundo em que a gente vai ver uma documentação, uma legislação que diz que os indivíduos têm direito à igualdade, à liberdade de expressão, que as pessoas podem ter liberdade religiosa, o direito de ir e vir. Para a gente parece uma coisa tão simples, mas naquele período isso foi revolucionário, transformou a humanidade. Esse é um documento, inclusive, utilizado nos nossos dias atuais e importantíssimo para regulamentar o direito, né, os direitos humanos de várias populações. Bom,
temos aqui então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a gente vai ver que novos rumos começam a ser formulados dentro então dessas transformações que vão rolando ali na Revolução Francesa. Em 1791, a Assembleia Nacional, que era aquela composta pelo Terceiro Estado, que começou todo aquele, todo o fuzuê para transformar a França, a gente vai ver que eles vão incorporar a perda de privilégios do clero e da nobreza, limitando o poder do rei, e eles acabam então colocando uma monarquia constitucional. Ou seja, existe uma Constituição que vai regular o poder do rei. O rei ainda estava ali, mas na verdade ele não tinha mais aquele poder absoluto. Nesse período também, forças estrangeiras com o apoio do rei e de nobres tentam invadir a França e deter a revolução. Não vamos achar que estava tudo tranquilo, hein? Então, o rei ele vai ter várias nações, Áustria, algumas nações ali nas proximidades da França, que vão ficar com medo que essas ideias cheguem ali em todos os outros locais. Já imaginou o povo tendo poder e podendo tirar os tiranos do poder e tentando viver numa sociedade igualitária? Bom, nós vamos ver que isso daí vai ter uma tentativa de fim da Revolução. Não vai dar certo porque o Terceiro Estado, os revolucionários vão conseguir impedir tudo isso. Bom, vamos ver que em agosto de 1792 houve uma grande revolta popular e o rei Luís XVI ele vai acabar sendo destronado. Ele vai ser destronado, daí sim vai ser colocado fim à monarquia dentro da França. Não existe mais um sistema monárquico, a ideia era acabar com a realeza. Agora a ideia era constituir na França uma república, onde as pessoas escolheriam quem estaria no poder. São bases democráticas de ideias. Olha só como é um mundo que vai parecendo com o mundo que a gente vive hoje, Ocorrem eleições para a mudança do governo francês e a Assembleia Nacional vai começar a ser chamada de Convenção Nacional. Então é um novo momento político dentro da França, já sem rei. Agora o Terceiro Estado, que era composto pelos burgueses, os trabalhadores, vai estar ali no poder. Mas será que vai ser tão pacífico tudo isso, Dentro da Convenção Nacional vão existir vários grupos políticos que passam a se defrontar. Olha só, então a gente tinha o Terceiro Estado que era levado à injustiça social, queriam mais igualdade, uma maneira diferente de viver. Dentro do Terceiro Estado, quando eles alcançam o poder, eles próprios vão ter ideias divergentes. A política é algo bastante complicado, Essas ideias vão ser divididas em grupos dentro ali da Convenção Nacional. Quem são esses caras? Damos aqui os dois grandes principais, que eram os girondinos, que representavam a alta burguesia, eram os burgueses mais ricos, poderosos, e eles sentavam-se do lado direito dentro dessa convenção. Isso é uma coisa que vai ter uma ideia, que vai conceituar conceitos políticos do nosso mundo atual, inclusive. E eles eram a favor de uma política que beneficiasse essa alta burguesia e que não trouxesse muita liberdade de participação para o povo, para ali a maioria camponesa, trabalhadora. Do outro lado, nós vamos ter os jacobinos, que se autodenominavam como jacobinos, sentavam do lado esquerdo ali dessa Convenção Nacional, tinham ideias que queriam os trabalhadores, os camponeses, dentro do poder, com a participação maior do povo, mas eles tinham algumas ideias, às vezes, um tanto quanto radicais. Tinha como grande líder Robespierre, Maximilien Robespierre, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Essas ideias de direita e esquerda estão presentes no nosso mundo, numa construção política, há mais de alguns séculos, sobre conceitos de política de direita, política de esquerda, que vai sendo transformado ao longo do mundo. Dentro dessa convenção a gente vai ter também os cordeliers, que defendiam propostas radicais, como o fim da propriedade privada, a reforma agrária, e a gente vai ter a planície, que eram composta por deputados que agiam conforme seus interesses. O que estivesse melhor para eles, eles estavam ali do lado, interesses particulares. Bom, esses grupos políticos, eles vão acabar mesmo tendo ideias diferentes, se defrontando. No ano de 1791, Luís XVI, ele vai tentar fugir, vai acabar sendo preso. Nessa prisão, a república dentro da França vai se fortalecer,
cada vez mais, porque daí a figura realmente de Luís XVI estava, né, afastada de qualquer situação de poder tomar o poder novamente. Quem vai assumir a liderança vai ser os jacobinos. Sim, dentro da Convenção Nacional, então nós vamos ver aquele grupo que era com ideias mais radicais, mas que queria o povo no poder, uma sociedade mais igualitária, estavam então assumindo o poder. São eles, inclusive, que vão acabar liderando todo um movimento de guilhotinar o rei e a rainha no ano de 1793, o rei Luís XVI e a sua rainha Maria Antonieta. Não só isso, como vários outros nobres vão também acabar sendo guilhotinados, cabeças vão rolar. Né? Inicia esse período, é chamado de O Terror. É o período que vai ser apelidado o momento em que os jacobinos estão no poder. Né? Tem aí alguns dados que mostram que cerca de 17 mil pessoas em muito pouco tempo foram guilhotinadas. Você andava nas ruas de Paris, era só poças de sangue e as pessoas iam assistir esse espetáculo de terror. Né, de várias pessoas sendo guilhotinadas, quem era considerado inimigo da Revolução. Né? Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, lê aí com atenção, responde com todo carinho, a gente já volta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? O que foi o período denominado terror, ocorrido durante o processo revolucionário francês. Aqui, inclusive, a gente tem uma morte que simboliza esse período, né? Marat, que era um dos revolucionários jacobinos. Bom, o terror foi o período em que os jacobinos estiveram no poder na França durante o seu processo revolucionário. Esse período durou cerca de um ano, de 1793 a 1794, e ocorreram, né, severas perseguições e mortes na guilhotina, cerca de 17 mil, não tem um número preciso, aos considerados inimigos da Revolução. Bom, devido à violência usada, os jacobinos eles acabaram perdendo o apoio popular e enfraquecendo, inclusive, dentro deles, porque os próprios líderes revolucionários começaram um a acusar ao outro. Devido a esse enfraquecimento, nós vamos ver que os girondinos, aquela alta burguesia, iniciam um novo governo em 1795, denominado Diretório. Os interesses dos grandes comerciantes, banqueiros, industriais passam a ser representados. A burguesia passa a tomar o poder da França. Isso é muito importante, porque quando o burguês passa a tomar o poder total dentro da Revolução Francesa, a gente começa a viver o mundo que a gente vive hoje. Os burgueses, dentro do sistema capitalista, dominam o mundo em que a gente vive. É importante, é poderoso quem tem dinheiro, né? Bom, fim da Revolução. A França ela vive uma crise interna com ameaças de invasão estrangeira e a gente vai ver que em 10 de novembro de 1799, 10 anos depois, lá da tomada da Bastilha, nós vamos ver que, apoiados por políticos burgueses e militares, um general
que vai dar pano para manga, vai acabar assumindo o poder da França, Napoleão Bonaparte, e vai instalar um novo governo. A gente tem o fim da Revolução Francesa, mas não é o fim do poder dos burgueses, né? Que é chamado de o consulado. Chegamos aqui na nossa terceira atividade. Lê com atenção, com todo cuidado, a gente já volta. Então vamos dar uma olhada nessa atividade. A Revolução Francesa é considerada um dos acontecimentos mais importantes da nossa história, pois marca a passagem de uma nova era, a Idade contemporânea, a saída da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. No contexto da Revolução Francesa, que grupo social alcançou o maior destaque desde então? Nesse processo revolucionário francês, o grupo social da burguesia vai acabar assumindo uma posição privilegiada e passa a estabelecer as bases socioeconômicas do mundo contemporâneo, do mundo que a gente vive hoje, o agora, não é? Bom, o que nós vimos nesse conteúdo? Vimos que a França vivia numa sociedade dividida entre primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado vivia numa injustiça social, vão se revoltar, tomar o poder. Ao longo de 10 anos de um processo revolucionário, a gente vai ver que a burguesia vai se estabelecer no poder do mundo. É isso aí, pessoal. Até!